O presidente Pedrinho já me disse que ele tem expectativa muito alta do que o Diniz vai conseguir fazer com o time na parada do Mundial, mas muito alta. Aí a gente vai ter que esperar a volta do Mundial para ver se vai funcionar. Acho que é para ter. Eu acho que é para ter. Eu acho que a tendência é que ele melhore bem, inclusive a parte física. Ele vai melhorar a condição física, que o Diniz é um treinador que necessita muito da condição física, ele é um treinador que treina bastante. Ele repete bastante no dia a dia. Então os jogadores se desgastam bastante, ele não deve ter tido tempo de fazer esses trabalhos, mesmo a gente vendo a evolução da equipe do Vasco, defensivamente, ofensivamente, alguns mecanismos que já começam a florescer de jogada, não só os cruzamentos para a área pro Verratti, mas essa parte física aí tem que ser bem trabalhada até para não lesionar mais jogadores. O contato mais famoso? O contacto mais famoso, se calhar, vai ser agora o do Coutinho, que eu gravei há pouco tempo, ou então o do Rafael Leão também, que foi um jogador que jogou comigo e também é muito famoso. Cara, deve ser o Coutinho, provavelmente. Acho que é o Coutinho. É, Coutinho. Coutinho. Felipe Coutinho. Ah, o Coutinho, né? Acho que o Neymar, né? Fala, torcedor vascaíno! Hoje anuncio oficialmente a minha saída da Vasco TV. Após 4 intensos anos, é hora de colocar um ponto final nesse ciclo que vai ficar sempre no meu coração. Como é o famoso pré-jogo em São Januário? O Paramount Plus veio viver essa experiência e te convida para a Colina Histórica. Sejam bem-vindos aí à nossa casa, a Barreira do Vasco, e agora vocês fazem parte da família também. Para ter experiência completa, tem que experimentar o bolinho. Tem que experimentar o bolinho, tem que andar pela barreira para sentir o clima, para sentir assim, o que é o vascaíno. Agora, vamos conhecer o estúdio da Colina. Bora lá, Raul? Bora lá. Aqui é só tatuagem do Vasco, mais nada. Cara, a gente faz todos os tipos de tatu, só não faz de outro clube. Encontrei o homem que tem o carinho dos torcedores do Gigante, JV. Agora é o seguinte, vou te falar algumas palavras, você fala o que vem na cabeça. Fechou? Vambora. Felipe Coutinho. Vasco. Verratti. O Verratti é gol, com certeza. Cruz de Malta. Meu coração. E Vasco da Gama. Minha paixão. Claro que eu não posso sair da experiência Barreira do Vasco sem comer um churrasquinho da Dona Jane. Encontramos o homem, a lenda. Cara, é ele, Dan Less. Tamo em casa, né, pai? Tá em casa? Tamo em casa. Dinizismo chegou. Você já sentiu o dedo de Fernando Diniz? Todos os dedos, a mão inteira, irmão. Vitória Vasco. Bora, que a bola vai rolar. Salve, salve meus amigos, um abraço para cada um de vocês, bom dia, boa madrugada de sexta-feira que está se iniciando. Meus amigos, logo de cara eu quero pedir perdão para vocês, o nosso Madruga Vasco dessa quinta-feira só veio ao ar 7 e pouca da manhã, porque eu gravei e editei o vídeo, eu estava ali finalizando as edições e por volta da meia-noite acabou a luz aqui aonde eu moro, né? E depois de alguns minutos até mesmo o sinal das operadoras também ficou interrompido, uma ventania muito grande, chuva também, enfim. Então a gente acabou tendo fornecimento de energia cortado, sem internet. Aí a luz só foi voltar ali quando amanheceu o dia, 6 e pouca da manhã. O nosso vídeo só foi ao ar 7 e pouca da manhã. Eu peço perdão para vocês, foi por conta desse imprevisto, né? Então, mas a gente colocou o conteúdo. Meus amigos, olha só. Nesse vídeo dessa sexta-feira, primeira coisa, bom dia, que Deus abençoe a sua sexta-feira, a sua semana, você que vai trabalhar, você que vai ficar em casa, que vai estudar, tudo de bom para todos nós. E olha só, acompanhe nosso vídeo até o final, porque já está definido, isso mesmo, confronto definido do Vasco na Sul-Americana. O Vasco vai enfrentar o Racing, Racing, ó, Racing ganhou do Fortaleza agora há pouco. O Vasco vai enfrentar o Independiente Del Valle. Eu vou falar dessa situação, falar de sorteio também, vamos falar sobre jogadores aí, galácticos, né? Um jogador galáctico aí lá no CT Moacir Barbosa, só visitando o CT. Vamos falar sobre Brian Rodrigues, sobre o menino Ryan, sobre o Jair, sobre o Vasco Associativo, sobre a Vasco TV, sobre cria da base, sobre o time do Vasco no modo geral, entre outras situações. Então vamos embora, vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre.
Mais uma vez, bom dia, bom dia, bom dia e alegria para todos vocês, tudo de bom para todos nós, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal. Vou pedir para você que ainda não se inscreveu, clica no botão aqui abaixo, inscrever-se, é de graça, não paga nada, dá essa força aqui para o nosso canal, deixa o joinha também, compartilha o vídeo. Tem a opção ir par vídeo, clica aí, você vai ganhar pontos com o YouTube e ajuda o nosso canal também a ganhar pontos, ajudando a recomendar o nosso conteúdo. Valeu, meus amigos? Agora vamos aqui direto e reto ao que nos interessa, porque olha só, confronto definido, tá? O Racing de Avellaneda, lá da Argentina, venceu o Fortaleza por 1-0, gol no finzinho da partida, um golaço, diga-se de passagem, mas o Atlético Bucaramanga não venceu. Com isso, o Fortaleza passou de fase mesmo perdendo, então não enfrenta o Vasco da Gama nos playoffs da Sul-Americana. O adversário do Vasco será o Independiente del Valle, isso mesmo, confirmado, é o Independiente del Valle. Nós teremos os sorteios na próxima segunda-feira em relação à Sul-Americana e também em relação ali à Copa do Brasil. Teremos então uma segunda-feira importante, uma segunda-feira de definições nas competições de mata-mata, seja aqui da América do Sul ou seja do futebol brasileiro. Então, só para reiterar mais uma vez, o Vasco enfrenta na fase de playoffs da Sul-Americana o Independiente del Valle, um time da altitude lá do Equador. É um time que foi eliminado da Libertadores, mas tem o seu valor. Mas o Vasco é o Vasco da Gama, nossa camisa é muito mais pesada, o nosso plantel, nossa folha salarial, é claro que isso não entra em campo de forma direta, mas tem que entrar no coração de cada jogador. O Vasco tem que fazer a sua parte ali no comando do Fernando Diniz para conseguir sacramentar essa vaga jogando aqui no Rio, em São Januário, já está definido, o Vasco define essa situação jogando em São Januário. Então, Vasco e Independiente del Valle vão se enfrentar nos playoffs. O Álvaro, o Vasco ainda não está nas oitavas? Não, ainda não está nas oitavas da Sul-Americana. Se o Vasco vencer agora nessa fase de playoffs, aí sim o Vasco entra nas oitavas, porque na Sul-Americana só o primeiro colocado do grupo se classifica para as oitavas. Os segundos colocados jogam justamente essa fase de playoffs contra os times que são eliminados da Libertadores para saber quem avança para as oitavas. Então o Vasco ainda não está nas oitavas de finais da Conmebol Sul-Americana, tá, meus amigos? Agora, mudando de assunto, eu quero falar com vocês aqui sobre Brian Rodrigues e Andrei Santos, né? Porque Bruno Guimarães, é que eu tô com sono, eu tô ficando meio maluco. Bruno Guimarães e Andrei Santos. Bruno Guimarães e Andrei Santos estão treinando no CT Moacir Barbosa para manter a forma física. Eles que estão de férias aqui no Brasil, estão aguardando aí a data FIFA chegar, né? Que a gente vai ter aí o Mundial de Clubes da FIFA. Depois vamos ter jogos também da Seleção Brasileira. Então Bruno Guimarães e Andrei Santos ali utilizando as dependências do CT Moacir Barbosa para ficar em dia com a forma física, né? Até o pai ali do Bruno Guimarães foi no CT, tirou foto com o Felipe Loureiro, com outras pessoas do Vasco da Gama, né? É legal esse convívio aí do Bruno Guimarães. Todo mundo sabe que o Bruno Guimarães sempre torceu pro Vasco, né? Ele é cria lá do Atlético Paranaense, mas é torcedor assumido do Vasco da Gama, mas nunca chegou a vestir a camisa do nosso gigante, né? É muito complicado. O Bruno Guimarães, que inclusive trabalhou com o Fernando Diniz no Audax, né? Ele que tem a vontade de jogar no Vasco, não só ele, o próprio Richarlison também já externou isso. Então sempre mexe com o imaginário do torcedor quando esses caras vêm aqui para o Brasil para treinar, tirar férias, enfim. Mas não tem nada a ver mesmo, só estão mesmo treinando para manter a forma física. Tá, meus amigos? Se tratando aí de jogador, o Brian Rodrigues, né? O Brian Rodrigues, muito especulado aqui no Vasco. Palmeiras tem interesse na contratação, o Flamengo chegou a ventilar o nome dele também. Agora o Inter Miami lá dos Estados Unidos está sinalizando interesse, né? O time do Messi, do Suárez, pode ter interesse na contratação de Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues que vai para o Mundial da FIFA, né? Defender as cores do América do México. E olha, meus amigos, eu confesso a vocês que cada vez mais eu vejo que está ficando complicado aí essa possível chegada de Brian Rodrigues aqui no Vasco, porque ele está se valorizando, ele já tem o seu valor de mercado,
e outros grandes clubes também vêm aparecendo aí no radar para tentar contratar o jogador. Então fica um pouco difícil mesmo disputar, né? Se o Vasco conseguir trazer esse jogador, vai ser um mérito muito grande da diretoria, porque existem vários clubes que têm um poder aquisitivo, alto poder aquisitivo, que podem estar fazendo a contratação, como por exemplo o Palmeiras, o próprio Inter Miami, entre outros que a gente já vem enumerando aqui nessas últimas semanas. Então vamos ficar de olho, vamos acompanhar de perto, mas à medida que as semanas vão passando, a gente vai tendo conhecimento de que vários clubes vêm demonstrando interesse em Brian Rodrigues e o Vasco vai ficando estacionado nessa situação, nessa corrida aí na tentativa de contratar o atacante uruguaio. Tá, meus amigos? Fica então para vocês o registro dessa situação envolvendo o Brian Rodrigues. Agora, se tratando do menino GB, né, ele vem chamando a atenção. O GB teve aquela transação lá com o Shakhtar Donetsk frustrada, né, não aconteceu por conta de uma lesão constatada. Ele voltou aqui para o Brasil, passou por um procedimento, se recuperou e depois de recuperado voltou a atuar na base do Vasco no Sub-20, está jogando em alto nível. Isso está chamando a atenção de alguns clubes e o próprio Fernando Diniz também já observa de perto o menino GB, né, que pode começar a figurar novamente o elenco profissional do Vasco da Gama. Vamos ficar de olho nessa situação. Se tratando do Cria Ryan, além de Fiorentina, Milan, clubes da MLS, clubes também das Arábias, vários outros clubes demonstrarem interesse na contratação do Ryan. A bola da vez é o Chelsea, né? Isso mesmo, o Arsenal já demonstrou interesse, o Tottenham também já demonstrou interesse, e a bola da vez aí é o Chelsea, né? O Chelsea que acabou de vencer aí o campeonato europeu lá, a Conference League, diante ali o Betis, né, goleando de virada nessa última quarta-feira. O Chelsea estaria interessado na contratação do Ryan. Parece que o head scout do Chelsea teria ali recebido algumas informações do Ryan. Eles foram a fundo nos números do garoto desde a sua carreira na base e gostaram muito dos números do atacante cruz-maltino. O Chelsea pode colocar na mesa de 15 a 20 milhões de euros para contratar o Ryan, ou seja, de 90 a 120 milhões de reais podem chegar na mesa do Vasco como uma proposta do clube inglês, o Chelsea, da Premier League. Fato é que hoje a multa rescisória para retirar o Ryan Vitor do Vasco da Gama simplesmente está na casa de 40 milhões de euros, isso mesmo, 40 milhões de euros é o valor da multa rescisória para tirar o Ryan hoje do Vasco, ou seja, 240 milhões de reais. Aí vale a gente lembrar, fazer o exercício aqui, de que o Estevão, depois do Mundial de Clubes, está indo para o Chelsea, né? E joga justamente na mesma posição que joga o Ryan. Será que o Chelsea faria outro investimento alto em outro jogador brasileiro promissor para brigar lá por vaga na ponta direita do clube inglês? Não sei. Fato é que o Estevão tem muita qualidade e o Ryan pode se colocar nessa prateleira. O Diniz já está dizendo que o Ryan vai ser um grande jogador no futebol europeu, né? Que a torcida do Vasco vai sentir saudade. Tomara que o Diniz esteja muito certo. E se isso acontecer, podem ter certeza que não só Chelsea, mas vários clubes do mundo inteiro vão começar a demonstrar interesse na contratação de Ryan. Fato é que se o Ryan continuar jogando essa bola que ele está jogando agora com o Diniz, 120 milhões de reais vai ficar barato, tendo em vista aí valores de transações do próprio menino Estevão, a transação também do lado do Carlos Alcaraz, lá no Everton, envolvendo o Flamengo. O Flamengo vai pegar um dinheiro alto também no Alcaraz. Então assim, se o Ryan começar a jogar essa bola que a gente está vendo que ele está jogando aí, ele vai valer mais do que o Alcaraz, vai valer no nível ali do Estevão. Então eu acho que não é momento de colocar aí a carroça na frente dos bois. Vamos deixar aí o processo passo a passo, senão a gente acaba desvalorizando o nosso ativo, o nosso atleta cria da base do Vasco. Meus amigos,
Se tratando agora do Jair, o Ceará vinha demonstrando um certo interesse na contratação do meio-campista, mas o Vasco comunica de forma oficial de que o Jair vai permanecer no Gigante da Colina. Isso mesmo, Vasco e Jair estão próximos de um acordo, o Jair deve ficar no Vasco, Vasco que tenta ali reduzir a base salarial para renovar o contrato com o volante meio-campista Jair, ele que atualmente joga com a camisa 8, a histórica, lendária camisa 8 do meio-campo do Vasco da Gama, o nosso volante Jair, que deve então permanecer no elenco Cruz Maltino. Meus amigos, se tratando aqui da Vasco TV, né? O nosso JP Scofano, né, comentarista da Vasco TV, deixou a TV oficial do Vasco da Gama no YouTube, né? Ele anunciou aí a sua saída. Então acompanhe o vídeo que o próprio JP Scofano colocou na sua rede social, que a gente já volta. Fala, torcedor vascaíno! Hoje anuncio oficialmente a minha saída da Vasco TV. Após 4 intensos anos, é hora de colocar um ponto final nesse ciclo que vai ficar sempre no meu coração. Cheguei aqui um menino, e com certeza sai um homem diferente e mais maduro. É impossível citar a todos nominalmente, mas não posso deixar de agradecer ao Mário Vassalo, meu diretor, pela confiança e respaldo. Ao André Martins, o narrador com quem mais trabalhei e foi minha dupla ao longo de todo esse tempo, representando todos os outros narradores, a quem agradeço igualmente. Ao Xará, JP Isidro, por sempre abrilhantar na transmissão com muitas informações e, claro, aquela resenha que a gente gosta. A Vanessa Richa, ao Vadinho, ao Calheiros e a Constância e a todos os outros que passaram pelo estúdio, pela companhia e a amizade. Aos ídolos do Vasco, com quem tive o prazer de conviver em todo esse tempo, saibam que eu me sinto um privilegiado em poder chamá-los de amigos. Por fim, a toda a equipe técnica que faz um trabalho incrível nos bastidores e sem vocês, nenhuma dessas histórias seria contada. Já agradeci a todos, mas não posso deixar de agradecer principalmente ao torcedor vascaíno, razão pela qual fiz tudo isso. Foi uma honra muito grande poder falar e ter no currículo uma passagem na TV oficial do clube. Todas as vezes que a câmera foi ligada, sempre me esforcei ao máximo para fazer a melhor transmissão possível para vocês. Obrigado de coração e me desculpem qualquer coisa. Deixo claro que foi uma decisão minha e que em breve irei comunicar meus próximos passos profissionais. Com carinho e muita gratidão, JP Scofano. Mas sabe que eu fiz exatamente o que eu faço em todos os jogos. Talvez eu tenha falado com o meu coração. Durante 4 anos eu falei com ele e dessa vez, deixando essa porta aberta, eu falo mais uma vez. Obrigado de verdade ao torcedor vascaíno, obrigado a todo mundo que acompanhou essa jornada. Foi um baita prazer estar com vocês. É isso aí, né, galera? O JP que faz um trabalho bem bacana, as análises de futebol, análises bem coerentes, bem frias também. Eu gosto dos comentários do JP, acho um rapaz bem promissor, bem carismático também. Né? É uma pena que o ciclo tenha se encerrado na Vasco TV. Boa sorte para o JP Scofano, que Deus abençoe ele na sua nova caminhada, nova jornada. A gente não sabe qual será o rumo da carreira dele, mas tudo de bom para ele, né? E boa sorte também para algum outro profissional que venha a ser anunciado aí na Vasco TV nos próximos dias, né? De qualquer forma, a gente sempre deseja o bem para quem exerce alguma função dentro do nosso clube e exerce bem feita, que era o caso do JP, bom comentarista ali, um rapaz bastante coeso, bastante trabalhador, sempre ali dando a sua análise sempre certa na nossa Vasco TV aqui no YouTube. Meus amigos, falamos de algumas coisas importantes, agora eu quero falar com vocês aqui sobre o Vasco Associativo, porque o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama aprovou aí, meus amigos, isso mesmo, aprovou aí uma sindicância, tá? Uma sindicância para reformar o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa sindicância vai contar com 9 membros do Conselho Deliberativo, vão ser aí 60 dias de prazo, ou seja, 2 meses de prazo para essa sindicância acontecer, podendo ser prorrogado para mais 60 dias, tá, meus amigos? Isso mesmo, e o Estatuto do Vasco da Gama que será reformado. Eu só quero saber aqui uma questão, o porquê que tem que ser reformado de novo esse Estatuto do Vasco, porque a última vez que reformaram o Estatuto do Vasco foi para vender a SAF do Vasco para 777. E por que é que agora eles querem renovar, querem mudar de novo esse estatuto? Eu quero entender o que está acontecendo. É claro, esses conselheiros vão ter que explicar, vão ter que divulgar tudo, né, o porquê que está sendo convocado aí essa votação, né, do Conselho Deliberativo de reforma do Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu sei que tem alguns trâmites burocráticos que tem que acontecer no clube em relação à reforma de estádio, em relação à Vasco SAF. A gente sabe que algumas coisas
tem que de fato passar pelo Conselho Deliberativo. Agora eu quero saber se de fato precisa mesmo ser reformado esse estatuto, né, ou não, e por que ele vai ser reformado, qual será o X da questão, né, o motivo primordial dessa reforma de estatuto, porque você não pode mudar as leis dentro do clube simplesmente à toa, simplesmente porque deu vontade, acordou hoje e deu vontade de mudar o estatuto. Não, tem sempre algum motivo, ou é de algum viés econômico, ou é de algum viés esportivo, ou é de algum viés político, isso a gente tem certeza. Às vezes tem esses três viés envolvidos na mesma proposta de reforma, às vezes não. Eu quero entender o porquê. Quais são os viés envolvidos? Se são viés esportivos, se são viés financeiros, ou se são viés políticos, ou se são todas essas situações. E por quê? Eu quero entender isso. Então eu exijo do Vasco da Gama mais transparência e mais esclarecimento, já que o Pedrinho também falou, né, que ele divulgaria o contrato da Vasco SAF. Cadê, Pedrinho? Você prometeu transparência para o torcedor e até agora não está divulgando nada do contrato da SAF do Vasco com a 777. Eu quero saber isso daí. Eu quero saber também o porquê de mais uma reforma do Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. A torcida não merece ser enganada, nós estamos cansados de sermos enganados, queremos transparência e queremos aí menos incoerência no departamento de futebol do Vasco da Gama. Fica o registro para vocês e essa é a minha opinião. Se tratando do departamento de futebol, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui agora sobre uma outra situação aqui, que é sobre o time do Vasco, né? Acompanhe aí uma fala do pessoal do Sport TV aí nessa quinta-feira, se tratando do Pedrinho, né? O Pedrinho está cravando aí uma evolução do Vasco. Então, acompanhe. O presidente Pedrinho já me disse que ele tem expectativa muito alta do que o Diniz vai conseguir fazer com o time na parada do Mundial, mas muito alta. Aí a gente vai ter que esperar a volta do Mundial para ver se vai funcionar. Acho que é para ter. Eu acho que é para ter. Eu acho que a tendência é que ele melhore bem, inclusive a parte física. Ele vai melhorar a condição física, que o Diniz é um treinador que necessita muito da condição física, ele é um treinador que treina bastante. Ele repete bastante no dia a dia. Então os jogadores se desgastam bastante, ele não deve ter tido tempo de fazer esses trabalhos, mesmo a gente vendo a evolução da equipe do Vasco, defensivamente, ofensivamente. Alguns mecanismos que já começam a florescer de jogada, não só os cruzamentos para a área para o Verratti, mas essa parte física aí tem que ser bem trabalhada até para não lesionar mais jogadores. Bom, é isso aí, né? Volta e meia essa frase volta a ecoar nos bastidores do Vasco. O Vasco é o time para estar entre os 8 melhores times do futebol brasileiro. E o Pedrinho está colocando muita fé no Fernando Diniz nessa parada de um mês para preparar o Vasco da Gama, para colocar o Vasco aí melhor na sua parte física, na sua parte mental e, é claro, também na sua parte tática e técnica, né? Agora tem alguns aspectos aí, né, que não é bem por aí, né? O que esperar, torcedor? Será que de fato dá para o Vasco aí fazer um Brasileirão para ficar do 8º colocado para cima? Será que dá para fazer disputando aí Copa do Brasil e também Sul-Americana ou não? Ou será que para o Vasco disputar o Brasileirão ele teria que abrir mão da Sul-Americana e da Copa do Brasil? Entendendo ali as suas limitações em questão de elenco, de material humano. Ou dá para ir bem no Campeonato Brasileiro e priorizar uma das Copas, né? Ou não? Não dá. Quero saber a opinião de vocês. Eu, na minha opinião, acho que com o elenco que temos hoje, não dá para o Vasco brigar para ficar dos 8 primeiros para cima do Campeonato Brasileiro e brigar nas 2 Copas. Na minha opinião, não dá com esse elenco que a gente tem hoje. Se chegarem aí 3, 4, 5 peças aí que chegarem para serem titular nessa equipe e brigar o tempo todo para ser titular, aí quem sabe a gente consiga, através do trabalho do Diniz, do entrosamento dos jogadores, da força de vontade também de trabalhar, pode ser que a gente consiga aí alguma evolução. Mas disputar nas 3 frentes hoje, com esse plantel, sinceramente não dá. Se chegar reforço, acredito que dê. Tá? Essa é a minha opinião. Agora, só o Fernando Diniz vai resolver? Só o Diniz ali, com o talento dele, com o psicológico, com a parte técnica, tática e física, com a comissão técnica, vai resolver? Ou tem que trazer material humano? Foi o que eu acabei de falar. Eu acho que só o Diniz não vai dar conta. Precisa chegar jogador. Tem que chegar jogador para agregar nesse time.
Agora, a gente vai ter um mês para se preparar. Então, se o Vasco for esperto no mercado, for ligeiro no mercado, se o Vasco conseguir contratar logo nos primeiros dias de janela alguns jogadores importantes, se chegarem no Vasco da Gama logo no início da janela, a gente vai ter esse um mês cheio para treinar com o Diniz, com o nosso plantel que a gente já tem nesse momento e com os jogadores que podem chegar. Aí a gente pode ter de fato um novo Vasco no segundo semestre da temporada de 2025. Agora, se demorar a contratar, até esses caras se entrosarem com o nosso elenco, a coisa pode demorar a engrenar. Tem essa questão também, né? E mesmo assim, será que se o Vasco contratar 3, 4 caras aí para chegar e ser titular, será que o Vasco briga entre os 8 primeiros do Brasileirão e briga na Copa do Brasil e na Sul-Americana? Eu acho difícil. Eu quero muito que brigue, mas eu não acredito, por exemplo, que o Vasco chegue, por exemplo, ao mesmo tempo numa semifinal de Sul-Americana e de Copa do Brasil. Não é que eu não queira, eu quero muito, tá? Não é isso. Mas eu não acredito que o Vasco consiga chegar nas 2 semifinais juntos ali, sem correr risco no Campeonato Brasileiro. E para isso acontecer, seria algo do tipo: ganha uma no Brasileirão, empata uma jogando fora na Sul-Americana, aí ganha uma jogando em casa na Copa do Brasil, depois tem que empatar outra no Brasileirão, ganhar outra jogando em casa na Sul-Americana e ganhar outra jogando fora de casa na Copa do Brasil para passar de fase. Né? Então, tipo assim, é uma média de 6 jogos, você tem que fazer pelo menos 4 vitórias para você conseguir se colocar nessas 3 competições. E essa batida aí não só 2, 3 jogos aqui, para você chegar até as finais, são vários confrontos, né? Então é muito complicado essa fala do Pedrinho quando ele fala isso. Ele dá uma moral para os jogadores, ele joga a moral do time lá em cima, joga o treinador lá em cima também, aquela coisa toda, coloca ali uma pressão nele, né? Como presidente, ele joga a pressão para cima dele, né? Tudo isso a gente entende. Agora, e se não der certo, a torcida vai cobrar, e vai cobrar com razão, vai cobrar dos jogadores, do treinador e principalmente da diretoria, né, do Pedrinho, que até agora o Vasco não anunciou aí o seu novo diretor de futebol. Estamos aí batendo na porta aí da próxima janela de transferência, do trocadilho, né? A janela de transferências aí prestes a se abrir, e o Vasco até agora sem diretor de futebol. A gente quer saber qual será a diretriz tomada pelo Pedrinho nessa situação aí. Meus amigos, não tem tanta coisa assim para trazer para vocês nessa manhã de sexta-feira. Confesso a vocês, não vou ficar aqui também enxugando gelo, enrolando vocês. Tá? A gente se vê mais tarde, nessa próxima madrugada de sexta para sábado, para a gente atualizar vocês aí. Lembrando que o Vasco entra em campo amanhã, nesse sabadão, aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente vai falar, é claro, no próximo vídeo, todo o panorama do jogo e as outras atualizações também que forem surgindo no nosso Gigante da Colina. No nosso próximo conteúdo a gente vai trazer também, é claro, as prováveis escalações, transmissão, arbitragem, tudo aquilo que é inerente ao jogo entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Estou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!